Olá! Hoje nós vamos falar sobre glândula, especificamente sobre a tireoide. Nós vamos ver como essa glândula se relaciona com o corpo energeticamente e biologicamente. E ao final do vídeo você vai ver a relação entre a glândula, a borboleta e a psique. Para quem não me conhece, eu sou Vitor e você está na série Órgãos Ausentes. Mas antes de continuar, vale a pena frisar que essa série não é somente para quem removeu um órgão. Muitas vezes a cirurgia é só um ponto de virada dentro de todo um histórico da pessoa. Então a pergunta é: o que desde já requer uma mudança de expressão, uma mudança de ritmo, de cura, de reorganização? Vamos lá? A tireoide, também denominada como órgão endócrino, ela é responsável pela produção de hormônios. Hormônios esses que vão influenciar o ritmo da vida. Então esses hormônios eles influenciam o batimento cardíaco, o metabolismo, o sono, o humor e dentre diversas outras atividades no corpo. A cirurgia de remoção da tireoide, ela pode ser total ou parcialmente. E isso vai influenciar a produção de hormônios, que dependendo da situação, a pessoa vai ter que fazer então uma reposição hormonal para equilibrar essa produção de hormônios no corpo. Então, cada caso vai depender de uma avaliação médica e a melhor forma de tratamento para cada pessoa. E se na tradição da biologia essa glândula está ligada à produção de hormônios, ao ritmo do corpo, na tradição de chakras essa glândula está ligada ao chakra da garganta. E aqui vale a pena a gente entender um pouco mais sobre os chakras e o nosso corpo. Apesar de existirem várias teorias a respeito de chakras, e isso por si só já daria uma série, a gente tem como base os chakras na tradição hindu, espalhados pelo corpo. Esses chakras, então, têm a função de filtrar, transmitir, servir a esse fluxo energético dos que existe fora do nosso corpo físico para o nosso corpo físico e vice-versa, do nosso corpo físico para fora do nosso corpo físico. Então esses chakras eles funcionam como esse sensor, como esse filtro, como esse transmissor. Os chakras também eles podem sofrer danos, eles podem ficar estagnados, eles podem mudar de forma, eles podem sofrer alteração na sua estrutura, mas, como eu disse, isso é uma outra série. Para hoje, é importante a gente frisar que o chakra da garganta ele está relacionado com uma expressão, com uma comunicação, com a verdade, com a sua capacidade de traduzir aquilo que tem dentro do seu mental, aquilo que tem dentro do seu emocional, com a sua própria verdade e expressar isso. Isso por si só não é uma situação fácil para muita gente, né? Você conseguir expressar tudo aquilo que está dentro do seu mental, tudo aquilo que está dentro do seu emocional. Assim, quando há uma coerência entre o que você pensa, o que você sente e o que você diz, existe um fluxo natural que vai permitir que toda essa estrutura funcione e que a sua verdade seja expressa, sentida e ouvida por todos aqueles com quem você está interagindo. Mas se dentro desse fluxo, essa integração entre o que você pensa, o que você sente, o que você diz não flui de uma forma tão natural, pode haver um bloqueio. Havendo um bloqueio, isso significa que alguma questão, pode ser emocional ou mental, não está sendo expressa, ela está sendo sufocada. E se isso acontece, aí a gente tem o primeiro ponto de uma tensão energética. É um bloqueio nesse fluxo energético entre pensamento, emoção e expressão. Então, em virtude dessa desarmonia nesse fluxo, dessa tensão energética, a gente tem desde a parte mental e emocional a criação dessa tensão, que ela pode desaguar
num sintoma no seu corpo físico. E aí você começa a sentir no seu corpo físico um desconforto. Então percebam que essa tensão energética ela começa a ocorrer desde da parte mental ou da parte emocional, e ela pode acabar no seu corpo físico. Você começa a sentir, né, os sintomas aparecem no seu corpo físico. Então, quando vem a cirurgia remove total ou parcialmente o órgão físico, mas o chakra continua lá. O chakra ele não se limita ao corpo físico. O chakra é essa estrutura que ele vai traduzir energias fora do corpo para dentro do corpo. Como o chakra não tem mais essa estrutura disponível no corpo, altera-se então toda essa parte energética. E para aqueles, mesmo antes da cirurgia, que já estavam tendo uma dificuldade em expressar, em tornar verdade sentimentos e pensamentos, né? Essa expressão traduzida como a verdade do seu ser. Se isso já estava sendo difícil, pode ser que, mesmo após a cirurgia, isso ainda continue sendo árido. Não é tão simples a gente conseguir traduzir os nossos próprios pensamentos com as nossas emoções e posicionarmos diante da vida expressando a nossa verdade. Isso pode ser que não seja tão simples para algumas pessoas. Para aqueles que passam por essa desarmonia, né, na glândula, isso pode se tornar ainda mais árido. Vamos ainda adicionar aqui a perspectiva da medicina chinesa. Na perspectiva da tradicional medicina chinesa, a gente tem que a região da garganta é uma região que passam alguns meridianos, conectando a parte da cabeça com o resto do corpo, ou de um lado do corpo ao outro lado do corpo. Então, quando há uma alteração ali, isso pode causar uma estagnação do Qi, que é essa energia que flui no nosso corpo, ou uma desarmonia entre Yin e Yang. E essa estagnação do Qi, ou essa desarmonia Yin e Yang, eles podem estar associados a padrões emocionais. E dentro dessa linguagem, então, da medicina chinesa, esses padrões emocionais eles estão relacionados ao hipertiroidismo ou ao hipotiroidismo. O hipertiroidismo, ligado ao excesso da energia yang, ligado a calor, agitação, aceleração, muita atividade. O hipotiroidismo, ligado ao yin, a polaridade yin, lentidão, redução da atividade, fadiga. Então essas duas polaridades, né, o excesso dessas duas polaridades, causando esse desequilíbrio e essa desarmonia no corpo. Então, mesmo com a remoção do órgão, mesmo com a cirurgia, tal qual como o chakra, os meridianos também continuam existindo lá. Os chakras também se conectam com os meridianos. Todo esse fluxo energético ele pode estar sofrendo essa desarmonia, essa estagnação. Lembram que eu falei no início sobre a borboleta, a glândula e a psique? Pois bem, a glândula ela tem esse formato de borboleta. Na Grécia, a palavra psique ela significa alma também. E em algumas culturas, algumas tradições, a alma ela é representada por uma borboleta, porque a borboleta ela representa essa transmutação, essa transformação. Então a gente tem dentro desse processo uma lagarta, o casulo, a borboleta e um voo. E usando isso como simbolismo para o vídeo de hoje, a gente tem a glândula que tem esse formato de borboleta no centro da expressão que é a nossa garganta. A nossa expressão que é a transformação de nossos pensamentos, de nossas emoções com a nossa verdade. Então, quando a gente olha isso simbolicamente, a lagarta ela pode representar
aquilo que está acumulado, o que ainda não foi expresso. O casulo, o momento interno, muitas vezes silencioso. E a borboleta, a expressão que emerge. Quando algo nesse processo não se completa, a energia fica contida. E quando a tireoide é removida, a borboleta física deixa de existir. Mas o processo que ela simboliza não desaparece. Ele continua. Só que agora depende mais da consciência da pessoa. Então essa pessoa, ela pode iluminar as sombras dela, deixar vir à consciência aquilo que estava escondido. Essa pessoa, ela vai se transformar num todo, expressando a sua vontade, reflexo da sua alma, reflexo do seu eu superior, abrindo caminhos para a expressão do seu verdadeiro ser. Para encerrarmos aqui, eu vou deixar essa reflexão. Então, temos a tireoide localizada na garganta, local da expressão, da comunicação. Traga luz à sua voz. Não deixe que o silêncio ecoe. Entre em contato com o seu ser mais íntimo, o seu verdadeiro ser, e traga luz para a sua voz, para que isso possa refletir o seu verdadeiro ser. Se isso ressoou em você, escreva voz nos comentários. E eu vejo você no próximo vídeo. Nós vamos falar sobre testículos. Amor e luz para todos. Obrigado.